Osneiros, bom dia, boa tarde, boa noite, como que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimo, está um calor que eu tô assim, pororoca me leva, né? E falando em pororoca, hoje, Grande Rio, a gente vai falar do enredo Pororocas Parauaras, mas antes, vamos fazer uns combinados rápidos. Talvez, e aí você já sabe, porque a gente falou em outros vídeos, meu áudio tá um pouco ruim, entendeu? Mas é porque eu estou num fundo diferente, né? Pra ter o quê? Uma Isabela Boscov aqui com várias mudanças de fundo o tempo inteiro. Segunda coisa, então me perdoem pelo áudio. Segunda coisa aqui, vamos fazer um glossário antes, porque vão ter alguns termos que eu vou falar sobre um enredo, que é importante você e eu, a gente já ter a compreensão, tá? Como é um enredo rico em informação, assim, real mesmo. Não é um enredo em linha lógica, ele não tem uma cronologia, ele tem vários fatos, várias lendas, e é isso, né? A dupla propõe pra gente que a gente viva essa experiência. Então a gente vai entrar numa grande experiência de lendas aqui amazônicas e paraenses, tá bom? Então vamos começar pelo glossário. Banzeiro, eu vou falar sobre banzeiro. O que é banzeiro? É uma ondulação forte das águas que é causada pela passagem de uma embarcação ou pelo movimento natural dos rios. Então sabe quando o barco passa e não é um banzeiro. Curimbó é um tambor. Curimbó é um tambor utilizado para tocar carimbó e tem forte conexão com a espiritualidade dos encantados. Aí eu já explico agora o que são os encantados. São seres místicos, ok? Que não morreram, mas passaram a habitar um plano paralelo ao mundo físico. Então aqui a gente pode, quem é da minha idade, vamos lembrar da novela Viagem, para ficar mais fácil. Quem é da minha idade não é de religião de matriz africana. Quem é de religião de matriz africana, né, o espírita já entendeu, como eu aqui. Então, vamos pro próximo termo que vai aparecer o famoso feitiçaria parauara. Feitiçaria parauara é a força espiritual oriunda das águas. Ela é ligada aos encantados e aos rios, tá? Então, próximo. Tambor de Mina, que vai se falar muito. Tambor de Mina é uma religião de matriz africana e indígena muito praticada no Pará, conectada à encantaria. Boiúna, se a boiúna se agita, né, é uma cobra gigante. Na mitologia que habita os rios da Amazônia, simbolizando a força e a transformação. Pororoca me leva, porque nesse calor pelo amor de Deus. Pororoca é o fenômeno natural do encontro das águas do rio Amazonas com o mar, gerando grandes ondas e um estrondo, um barulho bem característico. E Cabocla Jurema, muitos conhecem, mas vale a gente já explicar, é uma entidade espiritual ligada às matas e à cura, frequentemente reverenciada em rituais. Então esse é o glossário, agora bora começar para o enredo. Bom, o enredo de 2025 da Grande Rio nos convida a uma jornada pelo mágico e ancestral universo das encantarias paraenses. Então não, isso não é um CEP, da forma como a gente já está acostumado, e que maravilha, tá? Nessa viagem entre o místico e o real, nós vamos atravessar rios, matas, mares, guiados, obviamente, pela batida dos tambores e pela presença das entidades como as Belas Turcas, a Cabocla Jurema e os encantados que moldam a identidade amazônica do fundo das águas ao esplendor da floresta. Cada elemento se conecta em um ciclo de renascimento e espiritualidade. Então, temos muitas coisas a serem contadas e eu vou separar em tópicos, tá? Então, vamos começar pelo carimbó, que aparece no enredo, e o chamado das águas. Então, o carimbó, a batida do carimbó, ela vai ressoar sempre como um chamado ancestral. Esse ritmo, o carimbó, ele é quente e é vibrante. Ele não é apenas uma música, ele é uma expressão de uma força espiritual da cultura do Pará. E dentro dele, do carimbó, vivem os encantados, que eu falei lá no glossário, seres que dançam entre os mundos e guiam aqueles que sabem ouvir a voz do rio. Então, nas festas, nas feitiçarias parauaras e nas oferendas aos encantados, os tambores curimbós soam como mensageiros de um outro tempo, conectando presente e passado. O mestre Verequete, que é uma lenda do carimbó paraense, ele já dizia uma coisa que é: da cintura para baixo eu sou peixe, da cintura para cima eu sou gente. Então, essa frase ela vai resumir bem a relação fluida entre o homem e as águas, entre o real e o encantado. Vale para quem é interessado em carimbó procurar Pinduca, procurar Dona Onete, que são figuras clássicas do Pará. Tem várias outras, eu cito essas duas como figuras para ouvir e também para ver. É muito bonito o bailado do carimbó, então essa é uma parte muito essencial do enredo. Vamos falar agora
das princesas e da Pororoca, que aparece no enredo também. Então conta a lenda que 3 princesas atravessaram o oceano, fugindo das Guerras Santas. Marina, Erundina e Jarina. Chama Jarina, Erundina e Mariana. Pois é, essas 3 fugiram, elas eram filhas de um sultão e encontraram refúgio nas terras do Grão-Pará. No naufrágio que as tragou, então elas foram, elas não conheceram a morte, mas sim o encante. Então elas foram encantadas. E elas mergulharam na Pororoca e emergiram no outro plano, renascendo como protetoras das águas e das florestas. Então é quase como assim, 3 gringas fogem, entra num navio, tá vindo pro Brasil, pro Pará, dá muito ruim, elas morrem afogadas na Pororoca e elas viram seres encantados. Então é isso que aconteceu. As 3 princesas, elas são figuras centrais do enredo, então porque elas simbolizam a conexão entre o mundo encantado e o mundo terreno. Então elas representam a força feminina que rege as águas, a espiritualidade e a ancestralidade amazônica. Cada uma delas vai possuir uma história, um dom e uma ligação profunda com a natureza e com os mistérios da encantaria. Vamos começar nas histórias de uma por uma e quero ver na Sapucaí os trios que vão estar vestidos nas arquibancadas de Marina, Erundina e Jarina, Erundina e Mariana, tá? Porque eu vou estar lá. Mas vamos para a história de Mariana. Mariana, conhecida como Arara Cantadeira. Mariana é a princesa da liberdade da força. Ela dizem, na lenda, que seu espírito está ligado às aves e aos ventos. Então, quando os primeiros raios de sol tocam a mata, é possível ouvir o seu canto nas vozes das araras e dos curiosos. Mariana, ela vai representar a sabedoria e a memória do povo, uma vez que ela carrega a história de gerações nas suas asas. Conta a lenda de Mariana que quando ela fugiu do destino trágico duramente pela viagem pelo mar, ela encontrou refúgio nas matas sagradas, onde seu espírito se fundiu com a floresta. Desde então, Mariana protege os viajantes que buscam conhecimento sobre os mistérios do mundo espiritual. Seu poder reside na voz e na sua habilidade de se comunicar com os encantados, trazendo as mensagens e orientações aos que precisam. Nos rituais e festividades, Mariana é celebrada com cantos e batuques, pois, obviamente, seu espírito se manifesta no som dos tambores. O simbolismo de Mariana está atrelado à liberdade de expressão e ao poder da palavra que ecoa através do carimbó. Então, Mariana é essa pessoa divônica. Agora vamos para Jarina, que é a jiboia vigilante. Jarina é a princesa de proteção e cura. O espírito de Jarina está ligado à jiboia, que é uma serpente sagrada, que representa a transformação e renascimento. E conta, galera, que na jornada, Jarina cruza os rios da Amazônia, sendo guiada pelos encantados, até um portal místico onde ela recebeu o dom da cura e da renovação. A presença de Jarina é sentida na margem dos rios e nas encruzilhadas da mata, onde ela protege os viajantes dos perigos invisíveis. Seu poder está na capacidade de enxergar além do mundo material, desvendando os mistérios e ensinando os segredos das ervas medicinais. Os curandeiros e os pajés, eles vão evocar a Jarina. Então, assim, sou um curandeiro, preciso invocar uma entidade, eu não invoco Mariana, eu invoco Jarina no meu ritual. E, obviamente, você pede a bênção para realizar as curas, abrir caminhos espirituais e etc. A cor de Jarina é dourado e esverdeado, das escamas, da jiboia, e o seu dom é a capacidade de trazer o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Eu estou precisando ser mais devoto de Jarina ultimamente, ser muito sincero para vocês aqui. E bom, vamos para Erundina. Erundina é a onça guardiã. Então, Erundina é a princesa da força e da justiça. O espírito dela está ligado à onça, que é o animal sagrado da floresta, que simboliza coragem e liderança. As lendas dizem que Erundina nunca abandonou a mata, tornando-se a guardiã e defensora dos que ali habitam. Seu rugido é ouvido assim, muito distante e sempre quando está em momento de perigo. Porque daí isso afasta qualquer pessoa que tenta profanar ou violentar a selva. Erundina, ela tem o poder de transitar entre os mundos, então ela protege os que são justos e pune os que desrespeitam as leis da natureza. Seu espírito vai se manifestar nos ventos fortes e nas tempestades que limpam a terra, renovando as energias e fortalecendo os que precisam de coragem para seguir adiante.
nas celebrações e danças, Erundina é representada pelo ritmo forte dos tambores e pela energia da roda de carimbó. Seu simbolismo de Erundina está na resistência dos povos tradicionais e na proteção dos territórios sagrados. Então, quando a gente faz a união das três princesas, e daí a união das três princesas é quase uma menina super poderosa, mas vejam quanto é rico a lenda das três princesas e o quanto conecta com mitos e símbolos das nossas outras religiões e de outras religiões que existem por aí, quanto as coisas estão conectadas, similares e elas conversam entre si. Então, quando a gente fala da união das três princesas, elas são irmãs espirituais ligadas pelo destino e pelo amor à natureza e elas representam os elementos essenciais da vida. Mariana, que é a arara cantadeira, representa o ar e a liberdade. Jarina, que é a jiboia vigilante, simboliza a água e a transformação. Erundina, que é a onça guardiã, incorpora a terra e a força. Daí no enredo elas vão aparecer como essas guias espirituais que conduzem a jornada pelos mistérios da encantaria, o legado é perpetuado no carimbó, nos tambores, nas lendas que atravessam gerações, mantendo viva a conexão entre o passado e o presente, entre os encantados e o povo da Amazônia. Então, vamos lá, vamos ser assim, bem direto. Celebrar as três princesas é celebrar a força feminina, sim, a ancestralidade e a espiritualidade, né? É tão simples quanto isso. E agora, a gente vai para a próxima parte, e eu vou beber água de novo. A próxima parte é sobre a encantaria, o mundo paralelo dos encantados. Então, os rios, eles vão ser, é importante a gente ter isso em mente, que os rios, eles são portais. E quem se encanta não morre. As princesas, elas foram levadas pelo fluxo da pororoca para um reino onde o tempo se dissolve, onde a floresta e as águas são vivas e falam. Então, é importante novamente a gente reforçar esse critério aqui do enredo. Então o enredo ele continua nos levando para esse reino oculto, onde também vão habitar figuras míticas como Boiuna. A Boiuna se agita. A Boiuna é a cobra gigantesca que agita nas correntezas, provocando o banzeiro e testando os navegantes. Mãe d'Água e o Boto, que aparecem também, são os cantores das marés e os encantadores de corações. E a Matinta Pereira e Mapinguari são os guardiões das matas e os seus segredos. Quando a gente passa agora para falar da força do tambor e a proteção das princesas, a gente precisa pensar, e o enredo traz um pouco isso, que nos terreiros e nos rituais de cura, a batida dos tambores ecoam como uma oração. Então isso, para quem é de religião de matriz africana, também está bem habituado. O tambor de Mina, ele vai vibrar na pele das águas e o som do curimbó chama os encantados. As três princesas, elas seguem dançando e protegendo seu filho de fé. No batuque das festas e na gira dos santos e no balanço do carimbó, elas se fazem presentes, elas são seres encantados, então elas estão ali sempre que um balanço de um carimbó e na gira dos santos isso acontece. Então a água, ela sempre vai carregar a história de tantas culturas que aportaram na Amazônia, das minas do Jeje e de Nagô, dos babassuês, que a gente vai falar lá, e dos juremados. A espiritualidade sempre vai se misturar às folhas, aos banhos de cheiro, às rezas e aos perfumes que cruzam o oceano. É muito comum você ir no mercado do Ver o Peso e você ter banho de cheiro, você ter erva, você ter o óleo da bota que eu passei, funciona, recomendo para as pessoas. E, bom, aí vamos pro final aqui, que é sobre, o enredo fala um pouco sobre aparelhagem astral. O que é isso? É basicamente noite de festa no reino da encantaria. Então os tambores vão rufar, os encantados vão dançar e a cidade se ilumina com a força do carimbó. A Grande Rio, nesse desfile de 2025, ela não apenas vai contar a história, é importante a gente sempre ter isso, ela a vive. Quando a gente olhar o desfile da Grande Rio, é importante ter uma reflexão que cada passo na avenida é uma oferenda, é um chamado, é um canto. O samba enredo, tão bem escrito, é essa sagração das pororocas, é essa correnteza que leva a gente para um mundo encantado onde essa realidade se mistura. Então, o resumo do enredo Chesco, não entendi porra nenhuma. São as lendas. Se apeguem às lendas das três princesas turcas, Erundina, Jarina e Mariana, as figuras encantadas que elas representam e o quanto o carimbó conta essas histórias e passa por todas as outras lendas, mitos e símbolos do Pará. Então, essencialmente é isso. É um convite a uma experiência, não é um convite a uma loja. Isso é muito importante a gente ter delimitado. E daí vamos para o momento explicando
o samba enredo. Então vamos lá. A mina é cocoriô, feitiçaria parauara. O termo parauara aqui se refere ao povo amazônico e a sua relação com a natureza e a espiritualidade. A feitiçaria que é representada é a sabedoria ancestral dos povos indígenas e afrodescendentes na região, ligado principalmente ao conhecimento das ervas, encantarias e curas espirituais. A mesma lua da Turquia na travessia foi encantada, então é essa encantaria das princesas, principalmente. E também a menção à Turquia, ela pode simbolizar a conexão entre diferentes culturas espirituais e a travessia das crenças e rituais vindas do Velho Mundo para o Brasil. A travessia encantada a gente tem que pensar que ela pode remeter também, né, porque aqui a gente está falando da lenda das três princesas, mas também poderia remeter à jornada dos escravizados e à sua adaptação religiosa no novo continente. Também dá para ser lido desse jeito, mas é basicamente a mesma lua da Turquia na travessia foi encantada, que é o encantamento das três princesas, maresia, amiguia, sem medo, o banho de cheiro. Então, a maresia é a proteção espiritual, o banho de cheiro é um ritual de purificação comum no tambor de Mina e em outras religiões afro-brasileiras, onde as ervas e perfumes são usados para descarrego e fortalecimento espiritual. Na encruzilhada da espuma do mar, fez a flor do mururé desabrochar. Na encruzilhada, a encruzilhada é esse local místico de encontro das energias espirituais, e a espuma do mar pode remeter às divindades aquáticas, como Iemanjá e a Mãe d'Água. E o mururé, fez a flor do mururé, é uma planta aquática amazônica que simboliza a renovação e a força da natureza no contexto da espiritualidade. Pororoca me leva, profundo do Iguarapé. Pororoca, a gente já falou aqui algumas vezes, é o encontro das águas do rio Amazonas com o Oceano Atlântico, causando um fenômeno chamado pororoca, e no contexto do samba, representa a força espiritual que conduz para o universo encantado dos igarapés, onde habitam as entidades como o Boto e os Caruanas, que são seres espirituais da água. O igarapé é um rio pequeno na Amazônia, na região amazônica. A boiúna se agita. A boiúna é a cobra grande, que a gente falou, que é uma entidade mitológica amazônica associada aos rios, e ela representa o poder da natureza, a transformação espiritual, e ela também dá um sacode. A Lidas Navegantes é Banzeiro, 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 que também é uma música de Dona Nete, vale ouvir. O banzeiro é um movimento forte das águas que é causado pelo deslocamento das grandes embarcações, como a gente falou no glossário. Aqui no samba ele vai poder simbolizar a perturbação espiritual ou o chamado das entidades também. Se é banzeiro, banzeiro, quatro contas, um cocar, salve a arara cantadeira. O cocar vai representar a herança indígena, e a arara cantadeira simboliza o canto da floresta e a ligação com os encantados. E também a arara cantadeira, se a gente for ver quem é a arara das três princesas, é Mariana. A borboleta espreita e a onça a borboleta espreita e a onça do Grão-Pará. A borboleta pode representar a transformação espiritual, e a onça do Grão-Pará remete à força e ancestralidade da Amazônia. Na corimba do Babassuê tem falange de ajuremados. O Babassuê é uma tradição afro-amazônica semelhante ao candomblé e à umbanda, enquanto os ajuremados são espíritos ligados aos rituais do tambor de Mina. A macaia condoense é macumba de outro lado. Macaia se refere às folhas e ervas que são usadas nos ritos espirituais, enquanto codoense pode remeter à cidade de Codó, no Maranhão, conhecida por sua forte cultura mística e espiritual. Venham ver as três princesas, baiano no Curimbó. As três princesas aqui a gente já falou. E foi assim: suas espadas têm ervas da Jurema. A Jurema, as ervas da Jurema conecta-se à pagelança e ao culto dos caboclos de Umbanda e Catimbó. Novos destinos no mesmo poema vai sugerir que as tradições espirituais elas se renovam ao longo do tempo, mas mantêm a sua essência. E nos terreiros, perfume de patchouli. O patchouli, ele é uma erva forte, o aroma é bem forte, e ele é usado em ritual de proteção e também de sedução. Acende a brasa do defumador para mestre, acende a brasa do defumador para mestre batucar a sua fé. A brasa do defumador, bom, a gente sabe que purifica o ambiente espiritual, e o batuque representa a força da percussão sagrada na manifestação dos orixás encantadas. Noite de festa, Curió Marajoara,
protege Caxias nas águas de Nazaré. Aqui o Curió-Marajoara simboliza um canto sagrado, uma entidade, e Caxias nas águas de Nazaré, né, assim, é proteção total a Grande Rio. E aí, o que você achou diferente? Vamos combinar? É diferente, é interessante, é místico, é encantado. Acho que a dupla vai fazer um grande carnaval. Vamos se divertir, porque eu acho que é um convite à diversão e às encantarias. E qualquer dúvida, gente, comenta aí embaixo o que achou, se ficou em dúvidas, quer conversar mais, porque não é um enredo tão óbvio como a gente tá pensando e tão cronológico assim, tá bom? É isso, chama Marina, Erundina e Mariana, a gente comenta coisas, compartilha.